A Meep Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Battle Exens, Star Wars, Dragon Ball Super e Senhor dos Anéis. Sim, todos os card games estão na Meep Cards, link na descrição. Shad era o guardião das tumbas egípcias antigas e o dono moderno da chave do milênio e da balança do milênio. Ele usa a chave para entrar na sala da alma das pessoas e redecora a sala para controlar o indivíduo, e usa a balança do milênio para medir os pecados das pessoas e puni-las como bem entender. E hoje eu vou te contar a história de um dos personagens mais misteriosos de Yu-Gi-Oh! Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, bora pra história. Shad era membro de uma facção do clã Guardião das Tumbas, que vigiava as relíquias do milênio em Kuelna, no Vale dos Reis. Um ladrão tentou roubar o Anel do Milênio, mas os homens de Shad conseguiram persegui-lo e capturá-lo. Maximilian Pegasus estava no lugar e viu o que aconteceu. Temendo o que eles fariam com o homem, ele se ofereceu para pagar a eles todo o dinheiro que Shad exigisse pelo anel se deixasse o homem ir. Shad o aconselhou a não exibir sua riqueza naquela área. Ele disse que o homem roubou artefatos de um local sagrado e deveria ser punido. E disse que o Anel do Milênio não tinha preço. Shad aconselhou que Pegasus fosse embora, dizendo que o que ele queria não estava lá, não era o lugar onde a tristeza de perder um ente querido poderia ser curada. Pegasus ficou surpreso ao ver que Shad sabia exatamente o que ele estava pensando, então ele o seguiu secretamente. Shad e seus homens levaram o ladrão para uma casa de tijolos secos ao sol, que era a entrada para um templo subterrâneo escondido. O ladrão foi arrastado para um altar e se ajoelhou diante de Shad. Ele pediu perdão pelo roubo e implorou que ele não fosse morto. Shad explicou que não pretendia condená-lo por roubar o anel, mas queria saber se ele era o escolhido, alguém que o Anel do Milênio aceitaria como portador. Shad deu o anel a seus homens, que amarraram uma corda no pescoço do ladrão. Isso fez com que o anel penetrasse no corpo do ladrão e o queimasse até a morte. O sacerdote teve certeza de que ele não era o escolhido pelo anel. Shad o colocou de volta nas tábuas das memórias do faraó. Os homens de Shad encontraram Pegasus espionando e o levaram até o altar. Pegasus implorou para ser solto, prometendo não contar a ninguém o que viu. No entanto, Shad disse a ele que ele tinha visto algo que não deveria ter visto e, consequentemente, a única maneira de partir era se tornar um portador escolhido de uma relíquia do milênio. Ele pegou o olho do milênio da tábua para testar Pegasus. Ele explicou que se Pegasus fosse considerado digno, receberia seu desejo mais querido e veria sua amada mais uma vez. O olho aceitou Pegasus e lhe mostrou brevemente uma aparição de Cyndia. Pegasus saiu de lá com o olho do milênio, determinado a conseguir as outras relíquias. Anos depois, Shad entrou na casa de um homem abusivo que teve muitos órfãos escravizados por ele. Entre os órfãos estavam Diva, Mani e Sera. Ele se aproximou dos órfãos e empurrou suas testas, fazendo com que um símbolo de ouro aparecesse neles. Ele então imobilizou o homem e o matou com o cubo quântico, levando os órfãos com ele. Certa vez, enquanto conversava com os órfãos, o pai de Bakura entrou no santuário querendo comprar o Anel do Milênio. Shad respondeu que ele não tinha preço e, se ele quisesse, poderia usar o anel para ver se ele o considerava digno. O homem colocou o anel, mas a relíquia do milênio o rejeitou. O pequeno Bakura também estava no lugar, chorando pelo pai morto. Ele pegou o anel e o colocou. Assim, o Anel do Milênio escolheu o jovem e ele se tornou o Yami Bakura. Em seguida, ele matou Shad com o poder das sombras. Antes de morrer, o sacerdote entregou a Diva o cubo quântico e desde então, Shad se tornou um fantasma.
Chad conheceu Merrick e Shizu Ishtar quando eles saíram de casa contra as leis de sua família. Ele sabia que eles eram guardiões de tumba e avisou que a partir daquele momento, seu destino seria uma tragédia que dividiria sua família com sangue e que essa seria a vontade do faraó. Ele então desapareceu na multidão. Quando Merrick recuperou o controle, depois que Yami Merrick matou seu pai, Chad apareceu em sua casa e reiterou que a tragédia que dividia sua família com sangue era a vontade do faraó. O destino estava encaminhado e ele era seu mensageiro. Depois, Chad foi ao Museu Dominó para julgar o curador Kanekura e o arqueólogo professor Yoshimori, estes que haviam entrado no Vale dos Reis e retirado as relíquias da tumba. Ele primeiro jogou o jogo das sombras Questão da Verdade com Kanekura, no qual ele realizou a pesagem do coração. Usando a balança do milênio, ele colocou a pena de Maat de um lado da balança. Seus pecados adicionavam peso ao outro lado. Enquanto ele mentia, o lado dos pecados da balança ganhou peso. Antes da última pergunta, Chad usou uma ilusão para transformar a cadeira do homem em Amit, a besta crocodilo. A questão final era se Kanekura havia corrompido o território dos deuses por dinheiro. Ele implorou que Chad parasse, oferecendo-se para pagar qualquer quantia. No entanto, isso fez com que seu lado pecador da balança atingisse a mesa. Chad então infligiu um jogo da penalidade, onde Amit foi solto no quarto da alma de Kanekura para devorar sua alma, matando-o. Ao sair do museu, Chad viu Yugi Muto e soube que ele era o detentor do Enigma do Milênio. Então ele usou a chave do milênio para entrar na sala da alma de Yugi, mas encontrou duas salas, uma cheia de brinquedos pertencentes a Yugi e uma mais escura pertencendo a Yami Yugi. Yami Yugi convidou Chad para entrar se ele ousasse. Chad se apresentou como um convidado indesejado que havia entrado para prender o poder do Enigma do Milênio. Se o poder fosse necessário, ele o colocaria em sua linhagem. Não querendo simplesmente mostrar a Chad o poder, Yami Yugi propôs um jogo das sombras, a caça ao tesouro do labirinto. Em algum lugar dentro da alma estava o verdadeiro quarto de Yami Yugi, e se Chad pudesse localizá-lo, encontraria o que procurava. Chad aceitou o jogo, mas depois mencionou que uma vez que ele entrasse no quarto de alguém, ele poderia redecorá-lo para controlar o indivíduo ou mudar sua personalidade. Yami Yugi sorriu e começou o jogo. O local se transformou em um labirinto de portas e escadas. Chad começou a procurar, mas as portas estavam cheias de armadilhas. Eventualmente, Chad foi deixado pendurado acima de um poço sem fundo. Yami Yugi o salvou e aconselhou que ele fosse embora. Chad partiu, pensando que havia perdido o jogo das sombras. De volta ao mundo real, Chad falou com Yugi depois de deixar sua mente e viu que Yugi não tinha consciência da existência do outro Yugi e disse que eles se encontrariam de novo. Chad foi atrás de Yoshimori, mas o poupou do jogo das sombras, pois ele planejava usar o homem como teste para Yugi. Após a morte de Kanekura, Salomon Muto, Yugi e seus amigos foram ao escritório do Yoshimori para animá-lo. Possuído por Chad, Yoshimori nocauteou Salomon e começou a estrangular Joey até que Teia o golpeou com um globo. Chad deixou Yoshimori perseguir Joey pelo prédio, enquanto ele redecorava a alma de Teia para usá-la como uma ferramenta no jogo das sombras. Com Teia de refém, Yami Yugi foi forçado a encontrar Chad no telhado para um jogo. Para ganhar o jogo das sombras Tentativas da Mente, o jogador deve fazer com que seu oponente mostre fraqueza em seu coração. Teia estava suspensa ao lado de um prédio por uma série de pranchas feitas de Ushebit. As 4 Ushebit representavam o coração de Yugi, enquanto uma representava o coração de Chad. O Ushebit cai quando uma fraqueza for detectada no coração do jogador correspondente.
Fazer com que todo o Shebit de Yami-Yugi se quebre deixaria Teia cair. Fazer com que o Shebit de Shad se quebre deixaria a chave do milênio deslizar para a mão de Teia e a libertaria do controle de Shad. Ver Teia em perigo imediatamente fez com que um Ushebet se partisse. Aquilo era sério. Shad fez Yami-Yugi passar por uma série de testes que ele precisava resolver sem deixar seus Ushebet quebrar. Na primeira etapa, o quiz infernal, Shad criou ilusões de cadáveres que se arrastaram pelo chão e tentaram agarrar Yami-Yugi. A única maneira de Yami-Yugi fazer desaparecer os cadáveres era determinar sua verdadeira natureza, respondendo ao seguinte enigma: o que se arrasta no chão e se apega aos pilares? Os cadáveres foram os que rastejaram no chão e Yami-Yugi foi o pilar. A resposta não era essa, a resposta era a própria sombra. Yami-Yugi passou pela primeira etapa, depois ele passou por mais uma etapa. E no último teste, o jogo da morte, Shad criou uma ilusão de Joey e do pequeno Yugi em uma plataforma cheia de quadros. Yugi e Yami tiveram que se revezar jogando um quebra-cabeça para apontar a direção em que seu oponente tinha que andar 2 pisos, até que um deles caísse da borda para morrer. Joey provocou Yugi, que ganhou brevemente o controle do seu corpo verdadeiro e chorou, fazendo com que 2 Ushebets se quebrassem. Sem saber se era o verdadeiro Joey ou uma ilusão, Yami-Yugi foi para a plataforma e desafiou Joey. Shad ficou surpreso com essa decisão. Joey forçou Yami-Yugi até o limite, dizendo para ele sair, e Yami se recusou a deixar a plataforma, explicando que ele confiava em Joey. A ilusão então desapareceu. A última corda que sustentava a plataforma de Teia começou a se quebrar, mas o verdadeiro Joey chegou e a segurou. Surpreso com a forma como os amigos se apoiavam, o Ushebet de Shad se quebrou. Teia foi restaurada ao normal. Nessa hora, Yami ensinou a Shad que a união é o poder do enigma do milênio. Shad foi atacado pelos amigos, mas saiu satisfeito. Sua linhagem estava procurando por alguém como Yami-Yugi, e talvez ele pudesse abrir aquela porta. Por muito tempo, Shad só observou de longe. Ele entregou a chave e a balança do milênio para Bobasa, um membro do seu clã. O homem guardava suas relíquias no seu próprio peito, e quando Yami-Yugi e seus companheiros foram ao museu para tentar achar algo que o ajudasse a recuperar suas memórias, Shad enviou Bobasa para servir como guia para eles. Eles estavam inicialmente incertos sobre confiar em Bobasa, devido à sua associação com Shad, que havia posto em risco as suas vidas. Bobasa tentou defender isso, dizendo que Shad estava testando para ver se Yami-Yugi era o faraó que eles estavam esperando há 3.000 anos. Ele ajudou os garotos a entrar no mundo das memórias dentro do enigma do milênio. Quando Yami-Yugi entrou no mundo das memórias, ele começou a reviver sua vida passada como faraó Aten. Yami Bakura iniciou um jogo das sombras naquele lugar, usando um diorama da antiga cidade egípcia como um tabuleiro de RPG, e as cartas representando pessoas e itens. Eles controlavam os eventos que aconteciam no mundo das memórias. Yami Bakura jogou com a intenção de impedir Aten de derrotar Zork Necrophades nas lembranças de sua vida e ressuscitar Zork no mundo moderno. Yami-Yugi jogou para recuperar suas memórias e derrotar Zork novamente. Durante o RPG das sombras, Hassan apareceu diante do faraó que caiu em um abismo. Depois de aconselhar o faraó a descansar, ele se apresentou como quem observa todas as lembranças e avisa o faraó que uma grande batalha está prestes a começar. Nas lembranças, quando os itens do milênio foram colocados na Pedra do Milênio, Bobasa se transformou em Hassan, a quem ele apresentou como o espírito da Tábua de Pedra. Shad serviu como personagem não jogador do RPG, cujo dever era revelar o esconderijo do nome esquecido do faraó depois que Zork Necrophades se levantou do sono. Ele disse a Yugi que o nome do faraó estava no lugar sagrado onde sua alma dorme, que Yugi percebeu ser a sua tumba.
Hassan então voou para proteger o faraó quando Zork atacou o faraó e seus sacerdotes, cujos corpos haviam sido imobilizados. Hassan entrou e interceptou a explosão. Ele explicou ao faraó que estava cumprindo seu dever em honra a Kanan-Kanen, protegendo o faraó até o fim. Durante a batalha final com Zork, Hassan deu sua vida defendendo o faraó e seus amigos. Sua máscara se rachou no processo, fazendo com que todos percebessem que ele era Shad. No fim das contas, Shad sempre foi um grande aliado e o faraó recuperou seu nome, Aten. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.